Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que você estiver vendo essa gravação. Para mim é boa noite, hoje 24 de fevereiro de 2026, 9 horas e 27 minutos, o horário que eu inicio essa gravação. Então, eu sou o professor Leonardo e carinhosamente, conhecido por muitos colegas aqui no Boticupu como professor Léo, e é uma forma carinhosa que se dirige a mim e particularmente eu gosto muito, tá? Estou aqui com o objetivo deste momento de alguma forma dar uma contribuição para os concurseiros, né, da nossa cidade, especialmente a você que está pensando, né, em prestar concurso para o Boticupu. A gente já sabe, né, que está eminente, né, essa proposta, já vem acontecendo alguns passos e acreditamos que não vai demorar para que o mesmo possa acontecer. Então, meu objetivo é deixar aqui algumas dicas, sugestões, tá? É, orientações gerais para os concurseiros. Eu tenho 4 aprovações já em concursos de município, né? Então, prestei 4 vezes e as 4 vezes consegui, com a graça de Deus, ter êxito em todas elas, né? Mas quem passou pelo processo, né, quem é efetivo, sabe que não é fácil, né? Meu primeiro concurso foi lá em 2009, aqui em Boticupu, como digitador. Em seguida, consegui Santa Luzia, 2010, né, assumindo ali em 2012, porque fiquei na excedência, fiquei aguardando. Em seguida, 16 e 22 aqui em Boticupu, né? Hoje, me dedico somente a Boticupu. Os 2 primeiros concursos eu pedi, né, exoneração com o passar do tempo, e hoje estou em Boticupu com 2 matrículas de 20 horas, tá? E aí, Leonardo, vai prestar concurso dessa vez? Não, não vou, tá? Então, uma vaga a menos, será? Brincadeira, tá? Mas não vou, mas quero deixar aqui a minha contribuição, tá? Dicas, tá? Contribuir naquilo que for possível. E especialmente, né, deixar uma trilha de estudos, tá, para professores ali da educação infantil e anos iniciais, né? Então, se eu fosse prestar concurso hoje, o que é que eu faria, né, para me preparar para estudar? Esperaria o edital ser disponibilizado? Não, jamais, né? A gente precisa estudar previamente e quando o edital estiver disponível, apenas fazermos ali a revisão, né? A gente vai olhando para aqueles conteúdos que a gente sabe que já cai de praxe, né? Que não deixam de constar. Por exemplo, a língua portuguesa, né? Ali os fundamentos da educação e os conteúdos específicos também. Então, o que nós já sabemos sobre esse concurso, né, que vai haver em Boticupu? Esperamos que sim, em breve. Sabemos que tem a lei municipal, né, número 577/2025, de 29 de outubro. Essa lei foi aprovada pelo Poder Legislativo e lá consta, né, 3.037 vagas. Mas aqui eu faço a seguinte leitura, né? O Poder Legislativo autorizou o Poder Executivo a prestar concurso, né, um total geral aí de mais de 3.000 vagas. Mas a gente precisa fazer a seguinte leitura, que isso é como se fosse um teto, né? Acredito eu, como se fosse um teto daquilo que o Poder Executivo poderia estar prestando concurso. Mas é claro que o Poder Executivo vai fazer seu estudo, levantamento, né, para definir as vagas para cada área, tá? Isso não significa que as vagas previstas para um determinado cargo dentro da lei, né, vai significar que ela vai de fato ser a quantidade quando for o edital publicado, tá? Então ficamos atentos também
a esse ponto. A outra informação muito importante que já sabemos, que será a Fundação Souza Andrade, né, a banca, tá? Ela é uma banca que ela é muito querida por todos, a gente vê todos falando bem dela, a gente não vê ninguém falando algo que seja negativo, né, em relação a essa banca. É uma banca de muito respeito no Maranhão, ela é de apoio, né, à Universidade Federal do Maranhão, então tem um grande respaldo. Eu acredito que isso deixou muita gente assim animado, né, quando saiu a Suzana de vitoriosa lá no processo de licitação para prestar, né, ou conduzir, realizar o concurso público de Buriticupu. Muito bom. E o que nós precisamos saber? Né? Precisamos saber, por exemplo, que essa banca ela tem como padrão um mínimo de 50%, né, dos pontos possíveis na prova objetiva. A gente lembra que os últimos concursos prestados em Buriticupu, as bancas que aqui vieram, elas exigem no mínimo 60%, né, de acerto na prova, mas aqui a gente tem que ter um cuidado, tá? Porque assim, 50% vai ser fácil e tal. Isso não significa isso, né? Porque assim, se a banca ela está exigindo apenas metade da prova para que alguém seja classificado, dependendo dos concorrentes também, claro, né? É porque ela se garante muito, né? Uma banca que ela é exigente, certo? Porque assim, cara, basta acertar metade da prova e dependendo dos teus concorrentes, tu já está aprovado, né? Ou por uma segunda etapa, no caso, quando há provas, né? É, de títulos, tá? E outras assim por diante. O que é possível também, é importante saber também, por exemplo, ó, aqui eu fiz um recorte de um edital que está em aberto, tá? Dessa mesma banca, lá da Prefeitura Município de Alcântara, tá? E vejamos aqui em relação à estrutura dessa prova, ó, que é especificamente do cargo de professor, educação infantil e anos iniciais, o qual logo adiante vou estar deixando aqui uma trilha de estudos, tá? Mas o que eu estou aqui dizendo pode servir para os demais cargos também, tá bom? Se você queira procurar, né, essa forma, a gente lembra assim que cada um tem uma forma de estudar, de se organizar, tá? E especialmente a minha fala agora é direcionada para aquelas pessoas que tenham as dificuldade de acesso a recursos, tá bom? E que às vezes tem ali um recurso no celular e tudo, que vai ser possível você estudar aí mesmo na sua casa com esse recurso que você tem, tá bom? Então vamos lá, vejamos aqui, ó, essa estrutura. Lá em Alcântara, esse concurso está aberto, né, está em processo, eu não tenho certeza se as inscrições ainda estão disponíveis, tá? Mas português, ó, lá está cobrando, vai cobrar 15 questões de português. A informática também será cobrada naquele município, né? Isso não significa que vai ser também em Buriticupu, tá? Mas é importante estar observando. Os conhecimentos lá de história e geografia de Alcântara será cobrado. Então, provavelmente também assim será em Buriticupu, né? Porque tem sido já em alguns concursos anteriores, tá? Mas também não é certeza. No cargo de professor, fundamentos da educação, né? Você sabe, a gente sabe que sempre vão cair conteúdos de fundamento da educação. E os conhecimentos específicos com 11 questões. Agora, nas seguintes colunas, você percebe o seguinte, ó, algo aqui que a gente precisa observar, que o peso das questões aqui são os mesmos, né? Para cada questão, a banca atribui 2,5 pontos, tá? 2,5 pontos. Porque tem banca que às vezes ela vai cobrar, né, peso diferente a depender da disciplina ali, do conteúdo que ela está cobrando. No caso das Souzanas, não, né? Então a gente percebe aqui que é 2,5. Eu já pude observar também que parece ser um padrão, tá, dessa banca, sempre colocar 2,5. Vale a pena dar uma consultada, tá? Ver outras fontes também, além dessa aqui que eu estou deixando para vocês, tá bom? Repito mais uma vez que especialmente esse vídeo, né, eu faço carinhosamente para aquelas pessoas que precisam
que necessitam tal na questão de recursos, tá? Dando ali uma contribuição na sua forma de planejar, de se organizar, de pensar em uma estratégia para esse certame agora, tá bom? E uma outra pergunta que é muito importante: qual o seu propósito para ser aprovado ou aprovado nesse concurso, né, que está vindo aí? Para tudo na vida da gente, eu gosto de colocar assim, que a gente precisa ter um propósito, né? E quando você define um propósito, tá, um objetivo, uma meta, é mais fácil você, a partir dali, você desenvolver, tá, na sua vida pessoal, profissional e assim por diante. Então, o propósito é o primeiro emprego público e estabilidade financeira, é alcançar a independência financeira, né, deixar a casa dos pais, ter a própria vida agora, é conseguir uma casa própria, é comprar um carro, é conseguir uma segunda matrícula, né, tem muitos colegas no município que já tem uma matrícula primeira de 20, né, para conseguir mais 20, certo? Porque sabemos que a lei permite, né, aí duas matrículas para professor, certo? No caso, desde que haja compatibilidade de horários, né? No caso 2020, que é o meu caso aqui em Buriticupu, tá? Então a gente precisa definir, né, qual é o propósito que a gente tem para esse concurso. Cada um de nós temos, né? Então se você responder para você mesmo essa pergunta logo de início, tá? É fundamental nesse processo de estudo, tá? E às vezes tem colega que diz, mas vem muita gente de fora, de outra cidade, concorrer em Buriticupu e tal. Mas concurso é isso, tá, meu povo? Concurso é por mérito, certo? O concurso é isso. Então, para a população, que bom, né, que mais se dedicou, que procurou, que estudou, se preparou, consegue a vaga para prestar serviço para, para a sociedade. Então, por isso que a gente precisa, né, se preparar, certo, para ter um bom êxito no concurso, porque a Constituição Federal, lá no seu artigo 37 é bem claro, né, que todo brasileiro, certo, natural ou naturalizado, podem concorrer, né, aos cargos públicos através de concurso, tá? Então, qualquer canto do Brasil que a pessoa quiser concorrer para a Buriticupu, ela pode vir quando o certame estiver disponível para inscrição e realização da prova, claro, consequentemente, tá? Então aqui, como eu prometi, eu vou deixar aqui apresentar o guia, tá? Porque lá no edital do concurso aqui de Alcântara, por exemplo, os editais vão sempre colocar, né, os conteúdos programáticos dessa forma aqui, ó. Eles em texto corrido. Então, o concurseiro, né, o concurseiro que tem que procurar se organizar, estruturar o material para se preparar para o dia da prova. E você vê aqui, por exemplo, aqui esse conteúdo programático para professor, educação infantil, anos iniciais, ó, a quantidade de temas, né, de assunto aqui, ó, que deva ser estudado. Então, se eu deixar para estudar só quando o edital for publicado, eu posso me complicar. Mas eu estou na faculdade, eu estou estudando. Assim, o que eu digo, que quando a gente está na faculdade, a gente está estudando, a gente não está estudando para o concurso público. A gente está estudando para cumprir ali os créditos das disciplinas, né? E assim ser aprovado, certo? Cada período e tal, concluir o curso. E para o concurso é algo totalmente diferente, né? A gente precisa se preparar para aquela prova em específico, né? Não é bom a gente confiar que eu estou na faculdade e tal, já sei, não. A gente precisa observar o edital, certo? O conteúdo programático, o que vai ser cobrado no dia da avaliação, no dia da prova, tá? Para que a gente possa ter um estudo direcionado. Se a banca, porventura, colocar alguma questão, tá, de algum tema, algum conteúdo que não estava previsto no edital, aquela questão ela é anulada. Porque como a gente vê, né, às vezes anularem questões em concurso público, porque os concurseiros percebem aquele
equívoco, né, aquele erro da banca e acaba entrando com recurso e as questões às vezes acabam sendo anuladas, tá? Então, imaginamos, é muito material, é muita coisa. Então, aqui é só da parte específica, tá? Para esse cargo aqui de professor de educação infantil e anos iniciais. Ainda falta português, né? Fundamento da educação, que está aqui para cima, tá? Então, muita coisa. Então, o que eu fiz, professor? Com o objetivo de ajudar você, de colaborar. E é um caminho que eu hoje tomaria se eu fosse concorrer a essa prova, nesse concurso, como eu faria, como eu estaria me organizando, tá bom? Uma vez que a gente sabe que a banca será a Souza Andrade, o que eu fiz? Fui no site da Souza Andrade, busquei um concurso que está em aberto, no caso o de Alcântara, tá? Peguei todo o conteúdo ali que a gente sabe que esse conteúdo vai cair na prova, certo? Que é o que ela cobra. Língua portuguesa, ó, tava dessa forma, certo? E eu estruturei aqui, ó, organizando um sobre o outro aqui, ó, tá? O conteúdo de língua portuguesa, certo? Aí aqui eu deixei para você aqui, esse material eu vou deixar disponível lá na descrição desse vídeo, tá? Vai estar no meu canal, eu vou deixar esse arquivo lá, que você vai poder baixar aí no seu computador, no seu celular, tá? Porque às vezes nem todos os colegas têm computador, certo? Então, qual foi o objetivo aqui? Deixar esse material organizado dessa forma em PDF para você e você coloca no seu celular, por exemplo, abre esse PDF e vai ter vários links aqui, ó, de videoaulas, certo? Então, essa é uma alternativa, é um caminho que eu estou deixando, uma sugestão, tá? Não quer dizer que você deva seguir somente essa forma, não, busque outras fontes também de conhecimento e de preparação para esse concurso, tá? Então, eu busquei me organizar, aqui tirei algumas horas para preparar esse material, certo? De informática, de fundamento da educação. Para cada tema, eu estou deixando aqui uma videoaula como sugestão. Eu não tive tempo para me aprofundar. Gastei aqui algumas horas, talvez em torno de 10, 12 horas, para preparar esse material com todo carinho. Tá? Então, para cada tema aqui vai ter um vídeo, certo? E uma sugestão aqui é você comprar um caderno, compre um caderno, compre canetas, de preferência com cores diferentes, porque após cada aula que você for assistindo, você vai fazendo durante a aula, claro, né, aliás, anotações daquilo que você vai aprendendo, tá? Então aqui tem uma trilha de estudos, certo? Conforme todo o conteúdo que está pedindo lá no edital de Alcântara para professores de anos iniciais, tá? Educação infantil. E eu trouxe para cá dessa forma organizado. Tirei um tempo para dar umas videoaulas, trazendo para cá o link dessas aulas. Então, você com seu caderno em casa, com seu fonezinho de ouvido, com seu celular, você vai poder assistir a videoaula e fazer anotações. E assim, como ele está estritamente com conteúdo, né, programático lá do edital, você vai ter um estudo direcionado, porque é óbvio que o que ele vai cobrar em Alcântara para esse cargo é o mesmo conteúdo que vai ser cobrado para Buriticupu, certo? Por isso esse alerta de não deixarmos para estudar somente quando o edital for publicado, tá? Então, cada um aqui de azul é um link, repito, tá? É um link que quando eu clicar nesse link, ó, ele já vai direto pro YouTube e lá vai ter uma videoaula de 15, de 20 minutos, tá? Para você estudar aquele determinado conteúdo. E às vezes a partir dessa aula já vai te levar para esse vídeo, vai te levar para uma outra aula seguinte. Eu acredito que aqui todas essas aulas juntas aqui que está nesse material, os links, talvez vai chegar em torno de 60 a 70 horas, tá? Então você está organizando aí, estudar 1h30, 2 horas por dia, tá? Eu acredito que você vai chegar bem preparado para
esse concurso público, né? Chegar ali seguro, confiante, tá? Para conseguir uma vaga, né? Ou uma nova vaga para quem já tem uma matrícula aqui na rede também, tá bom? Então, é, é essa a contribuição que eu quero deixar. Eu vou deixar aqui o link lá na descrição do vídeo. E é uma alegria poder deixar essa forma, né, de contribuição para a sociedade, para a Buriticupu. Acredito assim que nós, quando passamos pela escola pública, né, pela universidade pública especialmente, a gente, ao concluir, a gente precisa deixar alguma contribuição, né, para a sociedade. Afinal, vivemos num mundo onde todos, né, precisamos uns dos outros. Então, num processo, né, como esse de seleção, a gente não tem inimigos, né, a gente tem adversários, né, uma disputa saudável, claro, sempre, sem dúvida nenhuma, aqueles que mais prepararem, né, são aqueles que vão conseguir a vaga e, consequentemente, prestar um melhor serviço para a sociedade. Né? Então, aqui, deixando essas dicas que servem para todos os cargos, né? E especialmente para a educação. Né? A educação, para mim, é a menina dos olhos, né? É a menina dos olhos, a cereja do bolo. Né? Então, já desejo sucesso para vocês, que você possa estudar, se preparar e ter êxito nesse certame, nesse concurso, né? Que seu nome possa estar sendo publicado no Diário Oficial, está entre os nomes, né, que serão publicados no Diário Oficial, aqui que serão nomeados neste concurso. Então, depende de você, né, primeiramente, bons estudos, se organiza, esse material, acredito que ele possa ajudar e repito mais uma vez, tá? Procure também outras fontes, não fica somente, né, nessa que eu estou sugerindo para você. A intenção é sempre contribuir, você dar esse ponto de partida, né, esse começo, e que você tenha sucesso sempre na sua trajetória e seja um excelente servidor público, tanto na educação quanto demais os outros cargos todos aí de fundamental, de médio, né, e superior. Um abraço e sucesso!